É melhor ter paz do que ter razão. Concorda? Melhor ter paz do que ter razão. O que está embutido nessa frase é que muitas vezes, para ter razão, você precisa entrar em atrito e perder a paz. Ou, para você ficar em paz, você tem que deixar de ter razão. É uma frase de efeito popular nas mídias sociais. Eu vejo nessa frase um aspecto positivo, mas um negativo. De fato, de um lado, é melhor abrir mão de alguma coisa para evitar atrito. Mas por outro lado, você não pode negociar a verdade só para ter paz. Eu até encontrei um outro dizer popular sobre isso, né? Você me diz que 2 mais 2 é igual a 5, você está certo e eu estou em paz. Você concorda com essa outra colocação? 2 mais 2 não é 5. Como é que a gente administra a paz? Como é que a gente se torna ou como somos pacificadores em ambientes onde é difícil pacificar? O texto que nós temos em mente hoje se encontra em Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 9, e eu gostaria que você entendesse isso melhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Este versículo 9 traz para nós o 7º ingrediente de 8 ingredientes ou itens para uma alegria duradoura e contagiante. O mestre da alegria, o mestre da vida bem-aventurada, Jesus, o mestre em felicidade, ofereceu uma rota muito bem traçada para você caminhar, andar nela, passo a passo. Um dos passos é esse, do versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus se autodenomina como Deus da paz. Na Bíblia de Deus, a Bíblia que Deus inspirou e fosse escrita para nós, há 400 referências à paz. A paz reina no Jardim do Éden, na criação, e ela reina na eternidade, em Apocalipse. A paz é um princípio tão importante, tão necessário, que o autor de Provérbios diz que é melhor um pão comido em paz do que você comer picanha num ambiente onde há guerra. A picanha é a tradução para a linguagem de hoje. Não tinha picanha na Bíblia, pelo menos não é citada. Deus é o Deus da paz, Ele propõe a paz como um valor supremo. Entretanto, nós estamos num mundo sem paz. Por causa da oposição de Satanás, por causa do pecado humano, a paz foi quebrada. E a paz deu lugar ao ódio e ao conflito em todos os níveis. Desde lá o Jardim do Éden, nós encontramos o atrito reinando, a falta da paz. Por exemplo, é no Jardim do Éden que encontramos o atrito espiritual, o atrito entre o ser humano e Deus. Adão e Eva precisam se esconder de Deus depois do pecado, precisam mentir para Deus, perderam a paz com Deus. O atrito psicológico começa a surgir. O ser humano, quando pecou e caiu na onda do diabo, ele perdeu a paz consigo mesmo. Ele começa a se sentir culpado, ele começa a ter medo. A paz entre as pessoas, a paz interpessoal acabou. Adão e Eva começam a entrar em atrito um com o outro, começam a jogar culpa um no outro, começam a ter uma queda de braço, e os seus 2 filhos acabam trazendo à tona essa falta de paz, quando Caim, por causa de inveja, ele mata Abel. Atrito espiritual, atrito psicológico, atrito interpessoal e atrito ecológico. É no Jardim do Éden que nós já encontramos os problemas do ser humano com a natureza, quando a terra e a planta e todo o universo começa a militar contra o ser humano e trazer problemas para o ser humano em consequência do pecado. Nós vemos essa falta de paz hoje no âmbito global. Nós vemos constante tensão internacional. No século passado nós vimos 2 grandes guerras mundiais, e já no século 21 incontáveis guerras. Quando os anos 1900 começaram, antes das 2 grandes guerras mundiais, um discurso humanista estava reinando na humanidade.
As pessoas diziam: não, o homem atingiu o ápice da tecnologia, o ápice da inteligência, da metodologia, e agora está tudo resolvido. E de repente a humanidade vê duas grandes guerras. A primeira ceifou a vida de 30 milhões de pessoas. A Segunda Grande Guerra Mundial tirou a vida de 60 milhões de pessoas. Este ano a gente vê uma guerra que vem desde o ano passado, da Rússia contra a Ucrânia, a guerra de Israel contra os palestinos, e todas as tentativas de trazer a paz num nível global são um fracasso. Você conhece a ONU? Você sabe o que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Foi uma organização criada por grandes líderes do mundo depois das guerras mundiais. A ONU faz conferências de paz, mas não consegue obter a paz. Essa agência foi criada para ser pacificadora entre as nações. Na declaração de missão da ONU está escrito assim: a nossa função é preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra. A ONU conseguiu evitar a guerra? Não, as guerras continuam. Então a paz que o ser humano saúda hoje, ela desmorona amanhã. Alguém disse que a paz é só um breve momento para todo mundo parar um pouquinho e recarregar suas armas e continuar atirando. Não temos paz entre países, paz política, econômica, não temos paz na sociedade, não temos paz nas nossas famílias. Os nossos lares muitas vezes estão cheios de violência, agressão, desinteresse, mágoa, rancor. Não conseguimos conviver uns com os outros. A discórdia está presente nos lares. No ano de 2022 e 2023, os massacres nas escolas foram mais frequentes do que nos últimos 15 anos anteriores. Falta de paz nas escolas. O homem, então, ele não está em paz com Deus, não está em paz consigo mesmo, com o próximo e com a natureza, e o mundo está mergulhado no caos. O mundo é um barril de pólvora. Hoje o casamento está de pé, amanhã pode ser que não esteja mais. É assim que estão as famílias hoje em dia. Como que a paz pode ser resgatada? Como que o Senhor Jesus Cristo vem e diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus? Nós só temos paz quando o príncipe da paz reina no coração humano, e o príncipe da paz se chama Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Quando o príncipe da paz, que é Jesus, reina, a paz floresce. Caso contrário, ela não florescerá. Sem Jesus reinando no coração da gente, só há discórdia e conflito. Às vezes uma discórdia camuflada, um atrito disfarçado para não causar mal-estar nos filhos, para não assustar a sociedade, a família, mas o ódio está lá dentro, o atrito está lá dentro. E o que está no interior das pessoas acabam emergindo à superfície. Por que o príncipe da paz é o único que pode trazer paz? Porque Jesus Cristo resgatou a paz entre os seres humanos e Deus. A Bíblia diz que Ele é a nossa paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o reino que Jesus estabelece no coração, na sociedade, na igreja e no mundo é um reino de paz, que começa aqui agora e se tornará plena e eterna no céu. Coração em conflito por causa do pecado, ele só consegue gerar conflito, alimentar conflito, mas ele pode e precisa ser pacificado pela obra de Jesus Cristo. E então, um coração pacificado por Cristo, um coração onde o príncipe da paz reina, é um coração que se torna pacificador. A palavra que Jesus usa aqui, bem-aventurados os pacificadores, é a palavra que significa literalmente fazedores de paz, pacemaker, promotores de paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, nós encontramos o apóstolo Paulo estendendo um pouco mais essa ideia e tornando ela mais clara para nós. Romanos 12, 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Muito além de tolerar as pessoas, muito mais do que suportar os problemas e seguir em frente, muito mais do que evitar um atrito, é ativamente trabalhar para que a paz se estabeleça, ser um promotor da paz. E antes de trazer 3 sugestões, 3 caminhos, 3 cursos da paz da nossa vida, eu quero dizer para você
algumas coisas que não representam a paz da qual Jesus está falando aqui. Pacificação não é de modo algum, em primeiro lugar, a ausência ou a suspensão do conflito. Paz não é ausência de conflito. Não há conflito num cemitério. Você quer morar lá? Por enquanto não. O cemitério é tranquilo, é pacífico. Mas é isso que nós queremos? Não é. Não basta haver ausência de conflito, a paz exige a presença da justiça, do amor, da retidão, que produz relacionamentos pacíficos, que restaura a harmonia até mesmo entre adversários. A paz não é ausência de conflito, paz não é trégua, paz não é apenas deixar de atirar por um tempo no seu marido, paz não é apenas parar de pegar no pé do seu filho. Paz é quando a gente abraça a verdade de Deus na nossa vida e vive essa verdade, e as diferenças vão sendo resolvidas, as partes em atrito vão sendo reconciliadas. A paz derruba muros de inimizade, de indiferença. A paz derruba esses muros e constrói pontes, constrói sobre o abismo do ódio a ponte da reconciliação. Paz não é trégua. Paz não é se esquivar de um problema ou de um confronto. Por isso que quando alguém diz assim, olha, é melhor ter paz do que ter razão, a gente diz sim e não. Porque um ambiente de tranquilidade, ao custo de varrer os problemas para baixo do tapete, esse ambiente de tranquilidade é um mero cessar-fogo temporário, que está na verdade funcionando como um barril de pólvora, está represando ainda mais o conflito e o ódio, e quando esse conflito e esse ódio estourar, o estrago vai ser ainda maior. Jesus nunca se esquivou de problemas, ao custo de incomodar pessoas, ao ponto dele ir ser pregado numa cruz, de tanto que ele incomodou as pessoas. Jesus não preferiu esconder a verdade, Jesus colocou a verdade na mesa, ele não abriu mão da verdade. O Deus da paz, ele é o Deus da paz que não se esquiva dos problemas, tanto que para que a paz de Deus se estabelecesse no mundo, essa paz custou o sangue de Cristo, seu Filho. Foi assim que Deus construiu pontes, em vez de erguer muros, ou em vez de manter o muro da inimizade, ele derrubou esse muro, enviando seu Filho para fazer paz entre nós. Paz não é abrir mão da verdade. Está na moda hoje em dia a paz e a união à custa da verdade. Está na moda hoje em dia esse discurso que 2 e 2 seja 5, não tem problema, o importante é a gente estar bem. Isso é uma grande bobagem, é um grande engano, é uma furada, porque sem a verdade, fazendo vistas grossas ao erro, ao engano, à imoralidade, a paz não dura. Jesus sempre manteve a verdade acima da complacência. Quando a gente fala em paz, a gente não pode confundir paz com complacência. Você sabe o que significa complacência? É uma palavra pouco usada. O que é um complacente? Complacência é aquela vontade habitual de atender o desejo de outra pessoa só para agradar. Isso é complacência. Então, como eu quero te agradar, eu faço o teu interesse. Eu deixo você pular dentro de um poço, mesmo sabendo que você vai morrer. Mas como eu não quero criar atrito, então você pula, não vou falar nada. Isso é complacência. É para não criar atrito, você fica quieto e deixa lá a crise represando. Quando essa represa estoura, é o caos. É uma falsa pacificação indulgente que concorda com o erro. Isso não é pacificação. Pacificar é quando você mantém o compromisso com a verdade e com a justiça, e você constrói pontes ao invés de muros. Você prioriza e busca a harmonia e a reconciliação. E para você entender melhor o que significa a pacificação e qual é esse caminho, eu separei aqui o curso do pacificador.
o processo do pacificador, o caminho que o pacificador faz para ser um pacificador. E ele é de dentro para fora em 3 dimensões. A primeira dimensão do pacificador é a dimensão do coração. É o aspecto interno. Nosso coração, como vimos, por causa do pecado, ele não está em paz. E é aí que a paz precisa reinar em primeiro lugar. Deixa eu dar um exemplo de um personagem conhecido da Bíblia. O nome dele é Herodes. Herodes era casado. Ele tinha uma esposa. Mas ele cobiçou a sua cunhada. E tomou a cunhada para si, mesmo sendo casado com outra mulher. E se não bastasse adulterar contra a sua esposa, ele adulterou com a própria cunhada. E tomou a cunhada para si. Acontece que tinha um tal de João Batista, que era um pacificador, mas não concordava com o erro. E esse João Batista era profeta de Deus, ele condenou Herodes pelo pecado. E mais tarde, o Herodes, instigado pela sua esposa Megera, mandou degolar João Batista, de tanto que João Batista estava enchendo as paciências dele. Algum tempo depois que João Batista morreu, andava pelas ruas de Jerusalém um tal de Jesus, pregando, curando, ensinando, influenciando pessoas. E Herodes perdeu o sono, ele não dormia de noite. E a Bíblia diz que Herodes pensava que Jesus era João Batista, que tinha voltado ao mundo para condená-lo outra vez, e ele não dormia. E nunca mais Herodes conseguiu ter uma consciência pacificada, nunca mais se aquietou. Um pastor disse uma vez que o diabo deu para ele uma mulher, e em troca da mulher levou a paz dele embora. É isso que o diabo faz, ele oferece o pecado, mas ele rouba a nossa paz, porque ele não quer que nós estejamos em paz. Irmão, irmã, você e eu, em alguma medida, todos nós somos Herodes. Escolhemos o pecado, seja ele qual for, e perdemos a paz com Deus. Como curar isso? Como curar isso no nosso coração? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo que trazia a paz sobre Herodes estava sobre Jesus. Parece que ele não quis. Mas Jesus tomou sobre si o castigo que traria a paz sobre Herodes. Somente por meio de Jesus Cristo nós obtemos essa paz com Deus no nosso coração, quando admitimos o nosso pecado, confessamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e cremos em Jesus Cristo. E quanto mais você meditar em Jesus, quanto mais você meditar no sacrifício de Jesus, no castigo que Ele sofreu no seu lugar, quanto mais você cultivar, quanto mais você aprender e se aprofundar, mais você desfrutará a paz do seu coração. Quero compartilhar com você o texto que se encontra em Romanos 5, verso 1, que diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé, olha o que a Bíblia diz, pela fé fomos declarados justos. Veja que você pode ser declarado justo. Herodes podia ser declarado justo, mesmo tendo adulterado e assassinado, ele poderia ser declarado justo pela fé em Jesus. Ele não fez isso, mas você e eu fizemos, somos declarados justos. Então temos o que? Paz. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, essa paz com Deus, que agora desfrutamos, e essa paz é tão real, tão maravilhosa, que desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então a paz começa no coração, dessa forma, através de Jesus. Nosso coração está inquieto pelo pecado, Jesus pacifica, Ele trouxe sobre si o castigo que nos traz a paz. Essa é a primeira dimensão da paz, a paz do seu coraçãozinho aí. Mas essa paz avança para uma segunda dimensão prática agora, é a dimensão das nossas palavras. Uma vez que Cristo estabelece paz no nosso coração, as palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras pacificadoras. Mesmo quando nós confrontamos alguém, mesmo quando nós advertimos uma pessoa, nós temos que fazer isso com paz no coração, de maneira pacífica e pacificadora. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a resposta calma
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando a paz de Cristo reina em nosso coração, nós não mais usamos de palavras ríspidas. Mesmo quando estamos indignados com alguma coisa, a nossa maneira de falar é uma maneira construtiva, é uma maneira amorosa, é uma maneira edificante, é uma maneira de curar e de restaurar. Esse é o caminho da pacificação. Começa no coração e avança para as nossas palavras, aquilo que falamos, como falamos, quando falamos. Mas não para por aí. A terceira dimensão de um pacificador é a dimensão das suas ações. É aquilo que o pacificador faz. Então começa no coração, avança para as nossas palavras e toma conta de tudo que nós fazemos. Não há maneira melhor do que expressar isso do que a maneira como Jesus expressou no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 35, quando Jesus diz: amem, porém, amem os seus inimigos. Lembra que nós falamos agora um pouco? Nosso momento de oração. Às vezes a única coisa que você pode fazer por uma pessoa, até por uma pessoa que você não vai com a cara, a única coisa que você pode fazer por ela é amar. E a gente ama como? Servindo. Jesus disse: ama o seu inimigo. Amem os seus inimigos. Segundo, façam-lhes o bem, que é uma decorrência do amor. Eu amo, eu faço bem, eu empresto. Mas não empresto para explorar, eu empresto para abençoar, eu dou. Eu não empresto esperando receber de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos irmãos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então aqui nós encontramos o aspecto externo do pacificador. Os ambientes em que nós vivemos, como vimos no início dessa mensagem, estão carregados de vírus e bactérias da hostilidade. Está tudo cheio de inveja por aí. Os corredores das escolas, as repartições das empresas, muitas vezes até nas salas da igreja, nos quartos, na cozinha dos nossos lares, na política. Esses lugares todos estão empesteados de vírus, de desconfiança, de mágoas, de um querer passar por cima do outro. E isso vai produzindo atrito e guerra e ódio, atrito, guerra e violência sem fim. E aí Jesus diz: entra lá, vai lá, vive lá e pacifica. Vai lá dentro e ameniza os ânimos. Ao invés de aumentar a briga, ao invés de aumentar o atrito, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, age de maneira que você ajude a resolver situações de conflito. O pacificador, ele busca a paz com as pessoas, entre as pessoas, alivia tensões, ao invés de alimentar o fogo da discórdia, busca solucionar argumentos e debates e não aumentá-los, não ganhar quedas de braço. Se esforça para evitar que ofensas se transformem em relacionamentos quebrados. São as três dimensões do pacificador: o coração, suas palavras e suas ações. E aí nós avançamos para o que Jesus promete em troca. Que recompensa, que felicidade está prometida. Quais são as recompensas do pacificador? E voltando agora ao versículo 9, o Senhor Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quero chamar a sua atenção para o que Jesus está dizendo aqui, que isso é muito importante, muito especial, muito precioso. A palavra que Jesus usa aqui para filho, não é uma palavra para uma criança qualquer. É uma palavra que designa um filho honrado, digno, considerado. O filho que era, naquele contexto, e é hoje, a maior herança de um pai. O filho que é
alguém que vale mais do que todo o patrimônio que um pai e uma mãe possuem. Infelizmente hoje muitos pais estão dando mais valor para o seu patrimônio do que para os seus filhos, gastando mais tempo atrás de suas carreiras, das suas contas bancárias, dos seus estudos, e entregando seus filhos para o mundo. Mas biblicamente falando, o filho é o bem mais precioso de um pai e de uma mãe. Sem dúvida que o filho vale mais do que o carro, o filho vale muito mais do que a sua casa, o filho vale mais do que todo investimento que você possa ter feito em dinheiro numa conta bancária. Portanto, o Senhor está dizendo para nós que nós temos o título mais honroso que se possa imaginar. Nem mesmo o mais exaltado governante da terra tem uma posição tão honrada quanto a posição de filho de Deus, o tesouro especial de Deus, aquilo que há de mais valor no universo para Deus. Ser filho de Deus é ser a menina dos olhos de Deus, a pupila da gente, frágil, delicada, sensível, tão bem protegida. Isso que Deus está dizendo: você, pacificador, é menina dos meus olhos, é estimado por mim, é precioso, é tesouro particular. A palavra diz que o povo de Deus que teme a Deus é tesouro pessoal de Deus. A palavra diz que Ele nos dá um nome eterno. Os salmos nos dizem que a morte de um filho de Deus é preciosa aos seus olhos. É maluco isso, mas a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus, porque ao mesmo tempo que Deus se entristece com a morte, Ele tem prazer em trazer esse filho para o lar eterno, para que cessem os sofrimentos. Ser filho de Deus é a posição mais exaltada do que a do maior governante da terra. Ser filho de Deus é mais honrado do que ser o maior de todos os anjos. Até mesmo os mais importantes e elevados anjos de Deus, eles nos servem. Somos nós que somos coparticipantes da natureza divina. Somos nós que somos imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são. Somos nós que temos uma ligação especial com Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Somos nós que nos assentaremos com Ele no trono. Então Deus Pai, o Pai Celestial, é o principal pacificador. E os que creem nele se tornam seus filhos, pacificadores também. Junte-se ao trabalho que Deus vem fazendo. Deus vem pacificando. Deus vem encerrando guerras. Deus está se esforçando para acabar com o racismo. Deus trabalha para que haja fim na morte de crianças. Deus se interessa pelo fim de pessoas serem refugiadas e perderem tudo. Deus trabalha para que não haja mais divórcios, para que não haja mais agressão dentro dos lares. Deus trabalha para que pessoas não tenham suas vidas ceifadas mais pelo álcool, pelas drogas. E nós temos que trabalhar com Ele nesse sentido. Nós temos que nos esforçar com Ele nesse sentido. E acima de tudo, Deus trabalha para que as nossas relações sejam relações de paz. Quando você se torna pacificador, você tem essa recompensa de ter sua vida modelada exatamente pela vida do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio estabelecer a paz, tanto na sua morte na cruz e ressurreição, quanto também na maneira como Ele viveu, como Ele tratou as pessoas, como Ele olhava para as pessoas, como Ele dava atenção para as pessoas, como Ele era paciente com as falhas das pessoas. E quando nós vivemos assim, nós modelamos a vida de Cristo em nós. Ser filho de Deus é ser como o próprio Filho eterno de Deus. E por isso que eu acrescento um segundo aspecto dessa recompensa, porque se somos filhos de Deus, então somos bem-aventurados, como diz o versículo. Nós somos bem-aventurados, nós somos herdeiros de bênçãos espirituais, que são terrenas e são celestiais. Nós somos bem-aventurados, nós temos mais do que bens, nós temos vida nova, nós somos bem-aventurados, nós temos um novo coração, nós somos bem-aventurados, temos uma nova mente, somos bem-aventurados, temos uma nova herança, um novo lar, vida eterna.
Não somos bem-aventurados como muitas igrejas estão propondo bem-aventurança aí. Talvez você já pode ter passado por uma delas, dizendo: venha ser bem-aventurado, aqui nessa igreja você vai conquistar o salário que você quer. Isso não é bem-aventurança de Jesus, porque o próprio Jesus não teve salário, como nós gostaríamos de ter, ou como já temos. A bem-aventurança que muitas igrejas oferecem por aí, a bem-aventurança de você conquistar a sua casa, o seu carro dos sonhos, isso não é a bem-aventurança de Jesus. É a bem-aventurança de vida nova, de vida com Deus, de paz no coração. E a bem-aventurança é o próprio Jesus em nós. E a bem-aventurança de vivermos com Deus como nosso Pai e termos uma relação com esse Pai, que é uma relação de pai e filho. Portanto, eu concluo com o que eu comecei. É melhor ter paz do que ter razão? Sim. Mas para muito além disso, pacificar significa você ser uma pessoa que segue na sua vida esse ciclo de 3 dimensões. Paz que Cristo estabelece no seu coração. Eu preciso perguntar a você: você tem cultivado dia após dia essa paz que Cristo te trouxe? É preciso se aprofundar nela. Preciso gastar tempo nisso, em oração, nas Escrituras, se aprofundando nessa paz que Jesus Cristo já te deu. E cultivando essa paz no seu coração, para que essa paz então avance para as suas palavras. E eu preciso te perguntar: suas palavras essa semana foram palavras pacificadoras? Ou foram palavras duras, ofensivas, palavras de quem quer ganhar uma queda de braço, palavras de quem quer ter razão? Como estão as suas ações, o seu jeito de agir e viver? Você tem manifestado paz, estabelecido a paz aonde quer que você esteja, construindo pontes sem abrir mão da verdade? E para terminar, eu quero compartilhar com você uma história simples, que nos mostra a importância de sermos pacificadores no ambiente mais sagrado para nós, que é a nossa vida familiar. Conta-se de um hábil, experiente, artista, pintor de telas famoso, com inúmeras telas pintadas, que ainda precisava pintar a sua tela, a tela que fosse a sua marca, a sua identidade, a expressão máxima da sua arte. E ele estava andando por uma estrada, procurando uma ideia, porque às vezes a gente, quando precisa pensar, a gente sai para andar, né? E ele estava andando, pensando em algo que poderia ser aquilo que ele ia colocar numa tela e expressar a sua arte. Ele encontrou no caminho um velho ministro religioso, que parou, abordou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse: eu estou aqui pensando numa tela. E o ministro perguntou para ele: o que você vai pintar? Ele disse: eu não sei ainda, por isso que eu estou andando aqui. Eu quero pintar a coisa mais bela. O senhor pode me dizer qual é? E o ministro religioso disse: é muito simples. Você vai encontrar a coisa mais bela em qualquer igreja ou qualquer crença. A coisa mais bela do mundo é a fé. E ele disse assim: puxa vida, como é que eu vou pintar a fé? Continuou andando, caminhando, e mais adiante ele se encontrou com uma jovem, e aquela jovem era uma noiva, e ele perguntou para ela qual é a coisa mais bela do mundo, e aquela jovem disse: a coisa mais bela do mundo é o amor. O amor faz da pobreza riqueza, o amor suaviza as lágrimas, transforma pequenas coisas em coisas grandiosas. Sem amor não há beleza. O artista seguiu adiante pensando: fé e amor, como é que eu vou desenhar isso? E caminhando um pouco mais, ele encontrou um veterano de guerra, um homem que havia passado por muitas guerras e estava passando pelo seu caminho, e o pintor perguntou para ele: o que é a coisa mais bela? E o veterano de guerra disse: a coisa mais bela do mundo é a paz. A coisa mais feia do mundo é a guerra, eu sei, mas eu sei que a coisa mais bela do mundo é a paz. Então o artista parou e pensou: como é que eu vou pintar a fé? Como é que eu vou pintar o amor? Como é que eu vou pintar a paz? Balançando a cabeça, desanimado, ele voltou para sua casa. E quando ele entrou na entrada da sua casa, ali ele encontrou a coisa mais bela do mundo. No olhar dos seus filhos ele viu a fé.
No sorriso da sua esposa ele viu o amor brilhando. E ali no lar ele viu a paz a qual o soldado se referiu. E aí ele conseguiu pintar a coisa mais bela do mundo. E quando ele pintou a coisa mais bela do mundo, ele chamou aquilo de lar. Sejamos pacificadores em nossos lares. Querido Deus e Pai Celestial, bendito seja o Teu nome, Senhor, por ser o Deus da paz. Nosso coração andava inquieto, numa vida sem temor, numa vida sem reverência, numa vida sem o Senhor. Andamos aflitos longe de Ti, mas o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus, para que nós também fôssemos pessoas pacificadoras, por onde quer que andássemos. Que a Tua paz possa reinar em nossos corações, que as nossas palavras reflitam a Tua paz em nós, e que o nosso agir seja um agir pacificador. Que a paz reine nos nossos ministérios, trabalhos, escolas, vizinhanças, países, acima de tudo, que a Tua paz reine em nossos lares, e que nós sejamos agentes de paz em nossos lares, em nome de Jesus.